Os 3 piores julgamentos no livro do Apocalipse. O primeiro é o dos selos. A simples menção do livro do Apocalipse pode arrepiar, não por ser uma história de horror, mas porque retrata a batalha definitiva entre o bem e o mal, marcando o fim da jornada humana. O Apocalipse, capítulos 6 a 16, aborda Satanás na terra. Os 7 selos fazem parte dos julgamentos finais de Deus no mundo. A ação começa no capítulo 5 do Apocalipse, com a busca por alguém no céu e na terra, alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. A importância do pergaminho torna-se clara à luz dos eventos. Nele deve estar escrito o programa que levará ao fim a era da história terrestre em que vivemos. Os 7 selos no céu, de acordo com a visão de João, seguram um pergaminho, e à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado no mundo. Os julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças ou dos frascos vêm após os julgamentos dos selos. A busca por alguém digno de abrir o pergaminho celestial, no Apocalipse 5, é o prelúdio para a abertura dos 7 selos na visão de João. João escreve: Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um pergaminho com escritas de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse pergaminho inclui os julgamentos de Deus. Ninguém foi considerado digno de quebrar os selos e desbloquear o pergaminho, o que entristeceu João. Se o pergaminho não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado e continuaria a assolar a terra. Enquanto João chorava pelo pergaminho não aberto e pelos 7 selos intactos, ele recebe excelentes notícias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o pergaminho e os 7 selos. Esta é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado que também é o leão do julgamento. À medida que Jesus pega o pergaminho para abrir os selos e proferir julgamento sobre o mundo descrente, seres no céu glorificam-no com um novo cântico. E eles cantaram um novo cântico de gloriosa redenção, dizendo: Digno e merecedor és tu, para pegar o pergaminho e quebrar seus selos, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os fizeste ser um reino de súditos reais e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. No capítulo 5, versículo 22 de João. Pois o Pai não julga ninguém, mas deu todo o julgamento, isto é, o privilégio de julgar, ao Filho, colocando-o inteiramente em suas mãos. O Cordeiro começa a abrir os selos no meio da adoração que lhe é devida. O pergaminho pode ser desenrolado um pouco mais a cada selo aberto, expondo os julgamentos que Deus tem reservado para o tempo da tribulação, pouco a pouco. Os primeiros 4 dos 7 selos abrem, liberando o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque os julgamentos aparecem metaforicamente como um cavalo e cavaleiro trazendo destruição em seu caminho. O primeiro selo introduz o Anticristo, Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Então eu vi quando o Cordeiro quebrou um dos 7 selos do pergaminho, iniciando os julgamentos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes chamar alto, como com uma voz de trovão: venha. Eu olhei e eis um cavalo branco da vitória, cujo cavaleiro carregava um arco, e uma coroa da vitória foi dada a ele. Ele cavalgou, conquistando e para conquistar. Diversos detalhes são obtidos da conta bíblica. Ele monta um cavalo branco, que representa paz no início da tribulação. O Anticristo aparecerá sob o pretexto de trazer paz mundial. O Anticristo recebe uma coroa, indicando que ele exercerá um enorme poder. Ele avança como um conquistador destinado à conquista enquanto segura um arco, revelando suas verdadeiras intenções. O segundo selo, uma grande batalha, irrompe no mundo quando o Cordeiro libera o segundo selo. Isso é representado por um cavaleiro num cavalo vermelho ardente, empunhando uma enorme espada. Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4.
Quando ele, o cordeiro, quebrou o segundo selo, ouvi a segunda criatura viva chamar alto: venha! Então surgiu um cavalo vermelho ardente de derramamento de sangue, e seu cavaleiro foi empoderado para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros, e uma grande espada de guerra e morte violenta foi dada a ele. O cavalo vermelho ardente do segundo selo representa o caos que segue o período inicial de paz que precede a tribulação. O mundo se degenerará em violência, com as pessoas tentando destruir umas às outras. O terceiro selo, fome, resulta da quebra do terceiro dos 7 selos. O cavaleiro, visto por João, está em um cavalo preto e carrega um conjunto de balanças em sua mão. Então João ouve uma proclamação de que as pessoas terão que trabalhar o dia todo por uma pequena quantidade de comida. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando ele, o cordeiro, abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura viva chamar alto: venha! Olhei, e eis um cavalo preto da fome, e o cavaleiro tinha em sua mão um par de balanças. E ouvi algo como uma voz no meio das 4 criaturas vivas, dizendo: 1/4 de trigo por 1 denário, os salários de um dia, e 3/4 de cevada por 1 denário, e não danifique o óleo nem o vinho. O quarto selo. Quando o quarto selo é quebrado, João vê um cavalo pálido, e o nome do seu cavaleiro era Morte. E Hades o seguia de perto. Como resultado do quarto selo, 1/4 da população mundial é morto por espada, fome e pestilência, bem como pelas feras selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando ele, o cordeiro, abriu o quarto selo, ouvi a voz da 4ª criatura viva chamar: venha! Então olhei, e eis um cavalo pálido esverdeado cinza, como um cadáver, representando morte e pestilência, e o nome do seu cavaleiro era Morte. E Hades, o reino dos mortos, estava seguindo com ele. Eles foram dados autoridade e poder sobre 1/4 da terra, para matar com espada, com fome e com praga, doença, e pelas feras selvagens da terra. O quinto selo. O quinto selo do pergaminho indica aqueles que seriam martirizados durante a tribulação por sua confiança em Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando ele, o cordeiro, abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas daqueles que haviam sido abatidos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantiveram, leais a Cristo. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo antes de julgar e vingar nosso sangue sobre aqueles que não se regeneram e habitam na terra. Então, cada um foi vestido com uma túnica branca e foi-lhes dito que descansassem e esperassem silenciosamente por um pouco mais de tempo, até que o número de seus companheiros servos e seus irmãos e irmãs, que seriam mortos como eles, fosse completado. O sexto selo. Quando o Cordeiro de Deus quebra o sexto selo, um grande terremoto ocorre, causando destruição massiva e fenômenos astronômicos extraordinários. O sol fica negro, a lua muda para a cor de sangue, e os céus recuam como um pergaminho sendo enrolado, e cada montanha e ilha foi deslocada do seu lugar. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 14. Olhei quando ele, o Cordeiro, abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco feito de cabelo, e a lua inteira ficou como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra como uma figueira derramando seus figos de fim de verão quando sacudida por um vento forte. O céu foi dividido, separado da terra e enrolado como um pergaminho, e cada montanha e ilha foram deslocadas e movidas de seus lugares. Sobreviventes do sexto selo, independentemente de seu status social, buscam abrigo em cavernas e clamam às montanhas e rochas por ajuda. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá suportar? Uma intermissão no livro do Apocalipse segue a abertura do sexto dos 7 selos, selo estrangeiro, Apocalipse capítulo 8, versículo 1.
Quando ele, o Cordeiro, abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, em temor do julgamento iminente de Deus. Os julgamentos que conduzirão ao fim da tribulação agora são evidentes no pergaminho e são tão severos que todo o céu cai em silêncio. O sétimo selo claramente anuncia o início da próxima rodada de julgamentos, pois João vê imediatamente 7 anjos segurando 7 trombetas prontos para tocar. Um oitavo anjo pega um incensário e queima muito incenso, indicando as petições do povo de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou à terra, e houve trovões, estrondos altos, sons e relâmpagos e um terremoto. Quando os julgamentos dos 7 selos são concluídos, a segunda fase da tribulação, que inclui os 7 julgamentos das trombetas, começará. As 7 trombetas no Apocalipse capítulos 8 e 9, João descreve um tempo perto do fim do mundo, quando anjos tocam 7 trombetas. Cada trombeta anuncia a chegada de uma nova rodada de julgamento sobre as pessoas da terra. As 7 trombetas são descritas também no Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19. As trombetas representam desastres, e os julgamentos anunciados pelas 7 trombetas ocorrerão durante o período da tribulação, no fim do mundo. 7 anjos que estão na presença de Deus recebem 7 trombetas, que serão usadas para desencadear outra rodada de julgamentos. A primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta e houve uma tempestade de granizo e fogo misturado com sangue, e isso foi lançado à terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado e toda a grama verde foi queimada. Esta praga destrói 1/3 das árvores do mundo e consome toda a grama. Este julgamento tem alguma semelhança com a 7ª praga do Egito. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículos 8 a 9. O segundo anjo tocou, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada ao mar, e 1/3 do mar se tornou sangue, e 1/3 das criaturas que estavam no mar e tinham vida morreram, e 1/3 dos navios foi destruído. No céu, um segundo anjo toca uma trombeta. O resultado é que algo como uma enorme montanha toda em chamas foi lançada ao mar. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda e 1/3 da vida oceânica morre. A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículos 10 a 11. O terceiro anjo tocou, e uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. A estrela é chamada absinto, e 1/3 das águas se tornou absinto, e muitas pessoas morreram das águas, porque foram amargadas. O julgamento da terceira trombeta é semelhante ao segundo, exceto que afeta os lagos e rios de água doce do mundo, em vez dos oceanos. Especificamente, uma grande estrela, brilhando como uma tocha, cai do céu e envenena 1/3 do suprimento de água. A quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículos 12 a 13. O quarto anjo tocou, e 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que 1/3 deles escureceu. E o dia não brilhou por 1/3 dele, e a noite da mesma maneira. Então olhei e ouvi uma águia voando no meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que estão prestes a tocar. A quarta das 7 trombetas provoca mudanças nos céus. 1/3 do sol foi atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, assim como 1/3 da noite, conforme Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Após o julgamento da quarta trombeta, João observa um aviso especial dado por uma águia que voava pelo ar. Essa águia clama em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do som da trombeta que está prestes a ser tocada pelos outros 3 anjos. Apocalipse capítulo 8, versículo 13.
Por essa razão, a quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os três ais. A quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 5. Então o quinto anjo tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela do céu que havia caído na terra, e a chave do poço do abismo foi dada a ele. Ele abriu o poço do abismo, e fumaça subiu do poço como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar foram escurecidos pela fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. Foi-lhes ordenado que não prejudicassem a grama da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas apenas as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. E não lhes foi permitido matar ninguém, mas apenas atormentar por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere uma pessoa. O anjo do abismo serve como rei desses gafanhotos demoníacos. Em hebraico, ele é conhecido como Abaddon, e em grego como Apolion, que significa destruidor. Os próprios gafanhotos são descritos em termos incomuns. Eles se assemelham a cavalos preparados para a batalha. Estão vestidos com algo que se assemelha a coroas de ouro, e seus rostos são vagamente humanos. Eles têm cabelos que parecem cabelos de mulher e dentes como os de leões. Suas asas soam como o trovejar de muitos cavalos e carros, correndo para a batalha, e eles usam couraças de ferro. Eles têm ferrões em suas caudas, assim como escorpiões. Esses seres receberam autoridade para torturar qualquer pessoa que não tenha o selo de Deus. A dor que causam é tão excruciante que os sofredores desejariam morrer. A sexta trombeta, a segunda desgraça, anuncia a chegada de outra horda demoníaca. Quando a sexta trombeta soa, uma voz do altar de Deus solicita a libertação dos 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 15. Então o sexto anjo tocou, e eu ouvi uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: liberte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, dia, mês e ano, foram libertados para que matassem 1/3 da humanidade. Esses 4 anjos malignos comandam uma cavalaria sobrenatural de milhares e milhares para massacrar 1/3 da humanidade. Os cavaleiros usam couraças vermelhas, azul escuro e amarelas. Seus cavalos têm cabeças de leões e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre, e suas caudas são como serpentes. Eles usam suas bocas e suas caudas para matar. Apesar da severidade e do horror dessas pragas, os sobreviventes na terra ainda se recusam a se arrepender. Eles continuam em sua idolatria, seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus furtos. A sétima trombeta, o terceiro ai, soa e vozes altas no céu proclamam que o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Messias, e ele reinará para sempre e sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Os 24 anciãos dizem: chegou o momento de destruir os que destroem a terra. Deus está prestes a finalizar tudo de uma vez por todas. Ao som da sétima trombeta, o templo de Deus é aberto no céu e dentro de seu templo foi vista a arca da sua aliança. E vieram relâmpagos, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Versículo 19. Os julgamentos das 7 trombetas chegaram ao fim, e tudo está pronto para os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Esses anjos estão agora dentro do templo agora aberto, prontos para avançar e trazer os julgamentos finais sobre a terra. Apocalipse capítulo 15. Número 3, as 7 taças do Apocalipse. O conceito das taças, frequentemente referido como as taças da ira ou frascos da ira, é encontrado no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Basicamente, essas taças são como recipientes da ira de Deus.
Neste ponto, as pessoas já haviam cometido muitos atos malévolos, especialmente sob a liderança de alguém chamado Anticristo. Antes que as 7 taças sejam derramadas, ocorre uma série de outros eventos e julgamentos. A primeira taça, Apocalipse capítulo 16, versículos 1 a 2. Então ouvi uma voz alta do templo dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Assim, o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e uma chaga dolorosa e nociva afligiu as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem. O primeiro anjo, carregando sua taça, aproximou-se da terra e esvaziou seu conteúdo. Imediatamente uma mudança terrível ocorreu. Aqueles que portavam a marca da besta e adoravam sua imagem, o próprio emblema de sua rebelião contra o Criador, foram subitamente afligidos. Uma chaga fétida e repugnante apareceu em seus corpos. Pessoas que outrora exibiam orgulhosamente sua marca, agora sofriam com chagas dolorosas em sua pele, marcas que agora se tornaram feridas. A segunda taça, seguindo a primeira taça, que trouxe chagas dolorosas àqueles que portavam a marca da besta, os céus se prepararam para outro ato significativo. O anjo avançou, segurando a taça cheia de um líquido misterioso. Apocalipse capítulo 16, versículo 3 relata o momento. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e ele se transformou em sangue, como o de um homem morto, e todo ser vivo no mar morreu. Conforme o conteúdo da taça tocava as águas da terra, uma transformação arrepiante começava. O oceano azul claro, cheio de vida, começava a mudar para uma cor vermelha profunda e espessa. Parecia o sangue escuro e espesso que você veria de um corpo morto. Essa mudança não era meramente simbólica ou superficial. A transformação era profunda, alterando a própria essência das águas. A terceira taça, os rios e as fontes de água também não foram poupados. Eles também se transformaram em sangue. A própria essência da vida foi transformada em um símbolo de morte. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. Então, o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se tornaram sangue. Essa contaminação completa contrasta com a poluição parcial de 1/3 da água doce mostrada no Apocalipse 8. Diante de tais julgamentos terríveis, a visão de João serve como um aviso severo, instando-nos a atender às palavras do Todo-Poderoso, a nos afastarmos da maldade e a buscar refúgio apenas na graça de Deus. A quarta taça, chegou o momento da quarta taça. Um anjo avançou, segurando o próximo recipiente do julgamento. O alvo desta taça não era nem a terra nem a água, mas o próprio sol que ilumina o céu. Apocalipse capítulo 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar as pessoas com fogo. De repente as coisas começaram a mudar. O sol, que sempre foi uma fonte de luz, calor e sustento, recebeu um novo e terrível poder. Ele começou a queimar a terra com uma intensidade nunca vista antes. Era insuportável. Em todos os lugares, as pessoas sentiam como se estivessem presas em um forno, sua pele crepitando sob o fogo implacável de cima. A dor era intensa, queimando cada osso, cada fibra de seus seres. E enquanto eram queimados pelo grande calor, seus corações, em vez de se voltarem para Deus em busca de misericórdia, endureceram. Eles sacudiram seus punhos para o céu, não pedindo ajuda, mas mostrando raiva e desrespeito a Deus. A quinta taça, por ordem dos céus, o quinto anjo avançou, direcionando sua taça não para os mares, montanhas ou rios, mas diretamente para o próprio trono da besta, o epicentro da maldade. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se escureceu, e eles mordiam suas línguas de dor. Quando essa taça foi derramada, fez com que o sol desaparecesse, tornando o reino da besta completamente escuro. Pense em um mundo sem luz alguma, onde está tão escuro que você não consegue ver nada.
Essa escuridão não era calma nem reconfortante. Ela parecia pesada e deixava as pessoas extremamente desconfortáveis. A profunda escuridão, no entanto, era apenas o começo de seu tormento. A escuridão da quinta taça é uma prévia do próprio inferno. Aqueles sob o julgamento desta quinta taça estão, por assim dizer, nas margens do lago de fogo. Você poderia pensar que, em meio a tanto sofrimento, as pessoas poderiam cair de joelhos, clamando por misericórdia ou perdão, mesmo quando estavam sofrendo, mas em vez de pedir perdão, elas escolheram resistir aos avisos de Deus. Em vez de clamar por ajuda ou orar, elas falavam com desrespeito. A sexta taça, nas mãos do sexto anjo, segurava uma taça cheia do julgamento de Deus. Era claro que esse recipiente tinha um propósito divino, e o anjo compreendia a gravidade de seu conteúdo. Todo o cosmos parecia parar em antecipação ao que estava prestes a acontecer. O anjo derramou sua taça sobre as extensões do grande rio Eufrates, um evento de tal magnitude que só poderia ser melhor descrito por João, que foi testemunha. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. O anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, para que o caminho fosse preparado para os reis do Oriente. Conforme as águas do grande rio Eufrates baixavam, o que antes bloqueava o caminho, agora se tornava um caminho claro. O rio Eufrates, uma parte extensa da área do crescente fértil, é um marco significativo da Escritura e um recurso valioso no Oriente Médio, pois passa pela Turquia, Síria e Iraque. A sétima taça nos céus, a cena era dramática. O sétimo anjo, com a taça final do castigo de Deus, estava pronto para derramá-la. Esta não era apenas qualquer taça, era como o último capítulo de todos os julgamentos que vieram antes dela, mostrando realmente quão severa e final era a decisão de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Então o sétimo anjo derramou sua taça sobre o ar e uma voz alta saiu do templo, do trono, dizendo: "Está feito." Esta proclamação não era apenas um anúncio, mas uma afirmação da conclusão do julgamento definitivo de Deus sobre a terra. Depois disso, o céu reagiu fortemente. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. E houve relâmpagos e sons e trovões, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que a humanidade veio a ser sobre a terra. Tão grande foi o terremoto e tão poderoso. Esta não era uma tempestade comum, era a mais poderosa que o mundo já havia visto. O intenso terremoto era um testemunho de quão séria era a última decisão de Deus. E a natureza estava perturbada no mundo espiritual por causa disso. À medida que a poeira assentava, outra profunda revelação emergia. Babilônia, aquela grande cidade representando o orgulho humano, a desobediência e a decadência, era lembrada perante Deus, e nessa lembrança ela recebia o cálice de sua ira feroz. Uma cidade outrora formidável e dominante agora se partia e fraturava em 3 partes distintas, e sua destruição não era um evento isolado. Ao redor do globo, outras cidades, bastiões da civilização humana, desmoronavam e colapsavam em rápida sucessão. O grande ano das realizações humanas estava sendo rapidamente reduzido a ruínas. Este anúncio, vindo do próprio trono, nos diz que não haverá mais demora na misericórdia. Deus estendeu essa cena tanto quanto possível. Os selos foram seguidos por trombetas, as trombetas foram seguidas por taças, mas não haverá mais julgamentos sobre a terra após isso. Está feito. Nesses julgamentos finais, Deus sacode a terra com um tremendo terremoto. No caos, é natural perguntar como a humanidade reagiu. Idealmente, esperaríamos por um arrependimento ou um reconhecimento da mão divina em ação. No entanto, mesmo enquanto enormes pedras de granizo caíam do céu, o espírito humano permanecia teimoso. Em vez de buscar perdão ou compreensão, as pessoas amaldiçoavam Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. Enormes pedras de granizo, pesando cerca de 1 talento cada,
caíram do céu sobre as pessoas, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque a praga do granizo era extremamente severa. Seus corações, endurecidos por anos de rebelião, não conseguiam entender a magnitude de seu erro. Assim, a sétima taça não era meramente uma demonstração do poder de Deus, mas uma clara indicação da fragilidade humana e das consequências da desobediência persistente. A história serve como um lembrete sombrio de que, embora Deus seja paciente e misericordioso, chega um momento em que a justiça deve prevalecer. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo e o plano final de Deus. Com cada taça derramada, a urgência e a gravidade do julgamento de Deus se tornam mais claras. O propósito dos eventos descritos não é causar medo, mas sim enfatizar as consequências significativas de uma sociedade que rejeita seu Criador. A história apresenta a ira de Deus. Os julgamentos servem como um testemunho profundo da indignação justa de Deus contra a maldade e a rebelião da humanidade. À medida que cada taça é derramada, a terra experimenta calamidades sem precedentes, desde chagas dolorosas afligindo pessoas, Apocalipse capítulo 16, versículo 2, até o sol queimando a terra com calor intenso, Apocalipse capítulo 16, versículo 8. É crucial entender por que esses eventos são significativos de acordo com a Bíblia. Eles são como peças de quebra-cabeça que se encaixam em uma imagem maior. Esses eventos são parte do grande plano de Deus, que serve como um lembrete de que Deus está no controle de tudo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.